Boa tarde, meus amores! Estamos começando mais uma aula e hoje vamos trabalhar a área do conhecimento, Ciências da Natureza, e o componente curricular, Ciências. Vamos abrir o nosso livro na página 151, essa página aqui, ó. Vamos lá? Agricultura. A agricultura é uma atividade econômica que envolve o cultivo de plantas de interesse humano. As plantas cultivadas servem de alimento ou de matéria-prima para a produção de roupas, bebidas, combustíveis, entre outros produtos. Vocês se lembram do nome de alguma planta que pode ser usada como alimento ou matéria-prima de outros produtos? E aí, o milho é um produto agrícola usado na alimentação. O algodão é usado como matéria-prima na produção de roupas. A planta do guaraná é usada na produção de energéticos e refrigerantes. A cana-de-açúcar é usada na produção de etanol, um tipo de combustível. Para as plantas crescerem saudáveis e se desenvolverem bem, elas devem ser cultivadas em solos férteis. Conhecer algumas técnicas de preparo do solo para a agricultura? Adubação. Quando faltam nutrientes no solo, é necessário fazer a adubação. Essa é uma técnica utilizada para devolver ao solo os nutrientes retirados pelas plantas durante o crescimento. Os adubos podem ser fabricados com restos de plantas e animais. Adubos orgânicos. Por meio de extração mineral, adubo inorgânico. Há um tipo de adubo orgânico produzido por meio de uma técnica chamada de compostagem. Nesse processo, restos de alimentos, folhas, estrumes, etc., são transformados em composto, em um material que pode ser misturado ao solo e servir de adubo. A compostagem é benéfica ao ambiente, pois reduz o volume de resíduos enviados aos aterros sanitários e lixões, além de permitir que esses resíduos sejam reaproveitados para outra finalidade. Na página 153, eu cientista, que tal vocês fabricarem adubo orgânico? E aí, vai ser legal, hein? Na página 154, irrigação e drenagem. Todas as plantas precisam de água para se desenvolverem, mas as quantidades necessárias dependem de cada espécie vegetal. Alguns tipos de solo, para que fique adequado às plantas, precisam receber água constantemente, irrigação, enquanto outros precisam que o excesso de água seja retirado, drenagem. Então, quando precisamos molhar, é o quê? Irrigação. E quando precisamos tirar a água do solo, é o quê? Drenagem. Aração. Em algumas situações, os grãos que formam o solo podem se unir, deixando-o muito compactado e dificultando o desenvolvimento das plantas. Para resolver esse problema, é possível arar ou lavrar o solo. Em pequenas plantações, o solo pode ser arado com ancios. Por exemplo, os dentes dos ancios entram e reviram o solo por onde passam. Já em grandes plantações, tratores podem ser usados para arar o solo. Depois de arado, o solo remexido fica mais fofo. Isso auxilia no crescimento das plantas, pois o solo retém melhor a água e o ar,
facilitando a penetração das raízes. Na página 155, mão na massa, vocês irão fazer o número 1, que é citar 3 palavras usadas na alimentação humana. Depois, no número 2, vocês irão citar 2 produtos obtidos de plantações e que você usa no seu dia a dia. 3, vocês irão pesquisar, qual é o principal produto vegetal usado na produção de pães e bolos. E 4, no quadro a seguir é uma relação de problemas que ocorrem à plantação de um fazendeiro. Analise esses problemas com atenção e indique o que o fazendeiro precisa fazer para melhorar o solo para a plantação. Se o fazendeiro deve irrigar o solo, se o fazendeiro deve arar o solo, se o fazendeiro deve adubar o solo, se o fazendeiro deve fazer o quê? Drenar o solo. Vocês irão fazer a ficha 91, vamos lá? No número 1, vocês irão assinalar com um X as imagens dos produtos que são obtidos por meio da agricultura. E 2, alguns vegetais cultivados por meio da agricultura podem ser usados para gerar energia. Vocês irão pesquisar um exemplo, de vegetal que pode ser usado para gerar energia. E vocês irão escrever o nome dele no quadro a seguir. Na página 92, no número 3, vocês irão encontrar as diferenças entre as 2 imagens. E depois vocês irão fazer o quê? Uma lista com os produtos agrícolas representados nelas. Na número 4, vocês irão completar as frases com as palavras que estão no quadro. Na página 93, no número 1, vocês irão completar o diagrama a seguir, tá? Com as dicas existentes nas frases. Página 94. No número 2, vocês irão relacionar as imagens com as atividades de preparo do solo, tá? E no número 3, vocês irão observar a imagem ao lado, o que está acontecendo nela. E vocês irão escrever um texto resumido, tá? O que você aprendeu neste capítulo referente ao solo. Meus amores, por hoje é só. Se precisarem da ajuda da tia, pode me chamar. Beijos, meus amores!